Toda vez que alguém abre a boca para falar do Cristo Redentor, solta a mesma frase pronta, aquela frase confortável que a gente aprendeu na escola e nunca questionou. Ah, o Cristo foi um presente da França, foi a França que fez. Isso é mentira. E não é uma mentira pequena, é uma daquelas mentiras que ofendem. Dizer que a França construiu o Cristo é cuspir na memória de quem realmente carregou o peso daquela estátua nas costas. A França não construiu nada. A França desenhou. A França esculpiu pedaços. A França mandou uma cabeça e 2 mãos de gesso. Sabe o que a França nunca fez? A França nunca pisou no chão do Corcovado. Nenhum francês subiu aquela montanha com um saco de cimento nas costas debaixo de um sol de 40 graus. Nenhum francês ficou pendurado num andaime balançando com o vento nordeste e rezando para a corda não arrebentar. Quem constrói algo? É quem faz o desenho bonito no papel, no conforto de um ateliê em Paris, tomando café e discutindo arte? Ou é quem sangra para colocar aquele desenho em pé num lugar onde a engenharia dizia que era impossível? Hoje, eu e você vamos ter uma conversa séria. Eu vou te contar a verdade que não está na placa de bronze lá no pé da estátua. A gente vai falar sobre quem realmente é o dono daquela obra. E eu já te adianto, a autoria real não cabe numa placa. Porque o Cristo não foi feito de pedra e cimento. Ele foi feito de gente. Gente que a história fez questão de esquecer. Senta aí, vamos desmontar esse mito agora. Vamos começar pelo básico, pelo que te contaram errado. A narrativa oficial é linda, né? Um gesto de amizade transatlântica. O escultor francês, Paul Landowski, o gênio, cria a obra-prima em seu estúdio chique em Boulogne. Ele molda a face serena, as mãos abertas, envia tudo de navio e, puf, mágica. O Cristo aparece no Rio de Janeiro. Isso é uma simplificação preguiçosa. É como dizer que o arquiteto que desenhou a sua casa foi quem assentou o tijolo. Não foi. O Landowski foi importante, claro que foi. Ele deu a forma estética. A cabeça e as mãos foram moldadas lá. Mas pensa comigo, o Cristo tem 30 metros de altura. 30 metros. Isso é um prédio de 10 andares. A cabeça tem quase 4 metros. As mãos, 3 metros cada uma. O resto? O corpo? A estrutura? Os braços abertos desafiando a gravidade? Tudo isso é engenharia brasileira. Tudo isso é suor brasileiro. O projeto original, a ideia de como aquilo ficaria em pé, não veio de um escultor. Veio de um engenheiro brasileiro chamado Heitor da Silva Costa. Guarda esse nome, Heitor. Ele é o pai da criança. O Landowski foi o cirurgião plástico. O Heitor foi quem fez o coração bater. Quando o Heitor teve a ideia, todo mundo chamou ele de louco, e com razão. A gente está falando da década de 1920, não tinha guindaste moderno, não tinha computador para calcular a carga de vento. O Corcovado é um pico, cara. É um pico de granito a 710 metros de altura, cercado de abismo por todos os lados. O topo do morro era minúsculo, mal cabia uma casa, quanto mais um monumento de 1000 toneladas. A França mandou o design, ok. Toma aqui, faz esse homem de túnica. Mas ninguém em Paris parou para pensar. Ei, como é que a gente faz um braço de cimento armado ficar esticado horizontalmente, suportando toneladas de peso, lá no topo de um morro onde venta tanto que arranca telhado de casa? O problema era nosso. A solução teve que ser nossa. O Heitor da Silva Costa sabia que se fizesse o Cristo de metal, como a Estátua da Liberdade, ele ia enferrujar e cair em 20 anos. O clima do Rio não perdoa. Maresia, umidade, calor infernal. Ele precisava de algo eterno. E ele apostou tudo numa tecnologia que na época era considerada coisa de maluco para a escultura. Concreto armado. Concreto, um material de fazer prédio feio, um material de fazer ponte. O Heitor decidiu que o Cristo seria um prédio em forma de santo. E aí começa o verdadeiro pesadelo. E é aqui que a França sai de cena e o trabalhador brasileiro entra. Imagina o cenário. Rio de Janeiro, 1926. A estrada de ferro do Corcovado já existia, mas ela era turística, pequena. Ela não foi feita para carregar toneladas de areia, pedra, ferro e água. A água? Você já parou para pensar que não tem água no topo do Corcovado? Para fazer concreto, você precisa de muita água. Sabe como essa água chegava lá? Gente, pessoas subindo e descendo, latas, tambores. O canteiro de obras do Cristo não era um lugar sagrado de oração,
Era um lugar de sobrevivência extrema. O espaço era tão pequeno que se você desse 2 passos para trás para admirar o serviço, você caía no precipício. Não tinha margem de erro. O clima lá em cima é traiçoeiro. De manhã, sol de rachar o crânio. De tarde, nuvem, neblina, você não enxerga um palmo na frente do nariz. E o vento? O vento lá em cima não bate, ele espanca. Eram operários brasileiros, homens simples, pedreiros, carpinteiros, armadores de ferro, gente que morava no subúrbio, gente que pegava o trem, gente que subia aquela montanha todo santo dia, sabendo que um passo em falso era caixão fechado. E, curiosamente, a história oficial diz que não houve nenhum acidente fatal registrado durante a obra. Isso é repetido como um milagre. O Cristo protegeu os operários. Olha, eu não quero duvidar da fé de ninguém, mas eu conheço obra, e eu conheço o Brasil da década de 20. A ausência de registro não significa ausência de fato, significa ausência de importância dada a quem morreu. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Vamos dizer que ninguém morreu. Mesmo que ninguém tenha morrido, o sacrifício foi diário. Imagina você dobrar ferro grosso na mão, no topo de um andaime de madeira, balançando com o vento uivando no seu ouvido. Imagina carregar saco de cimento nas costas, subindo trilha, porque o trem não dava conta de tudo. O Cristo não foi feito num ateliê. Ele foi feito na lama, na poeira, no calo da mão. E tem um detalhe que quase ninguém fala: o revestimento. O concreto armado é forte, mas ele é feio. Ele racha com o tempo se ficar exposto. O Heitor precisava de uma pele para o Cristo, algo que fosse bonito, resistente e que aguentasse o sol e a chuva. Ele achou a solução numa pedra que a gente tem de monte aqui: pedra-sabão. A pedra-sabão é macia, é bonita, e ela não dilata com o calor nem contrai com o frio. É perfeita. Mas como você reveste um gigante de 30 metros com pedra? Você não reveste com placas grandes, elas cairiam. Você reveste com pastilhas, triângulos pequenos, mosaico. Milhões de triângulos. E quem fez isso? Aqui entra uma das partes mais bonitas e mais apagadas dessa história. O Cristo tem mãos femininas na sua pele. Foram as mulheres da sociedade carioca e muitas mulheres humildes também, as pasteleiras, que passavam os dias cortando e colando os triângulos de pedra-sabão em telas de linho. Elas ficavam lá, em galpões, colando pedrinha por pedrinha. Dizem que muitas delas escreveram nomes de parentes, pedidos de oração e agradecimentos no verso dessas pedrinhas. Para um segundo e pensa na profundidade disso. O Cristo está coberto de segredos. O verso da pele do Cristo, a parte que toca o cimento, está cheia de nomes de brasileiros anônimos. O avô de alguém, o filho doente de alguém, o amor perdido de alguém. A França mandou a forma, mas a alma é brasileira. A alma está escrita de lápis no verso de uma pedra que veio de Minas Gerais, colada pela mão de uma mulher carioca e assentada por um pedreiro que arriscou a vida pendurado numa corda. Isso é autoria. Isso é construção. Mas a placa não diz isso. A história pop não diz isso. A história prefere a versão limpa, o presente da França. Por que a gente aceita isso tão fácil? Por que a gente tem essa síndrome de vira-lata que nos faz acreditar que tudo que é grandioso, tudo que é belo, tudo que é tecnicamente perfeito tem que ter vindo de fora? Ah, o Brasil não tinha tecnologia para isso. Mentira! O Heitor da Silva Costa provou que tinha. Ele calculou a estrutura. Ele desenhou a armação interna. O engenheiro francês Albert Cacot ajudou nos cálculos estruturais? Ajudou, mas a execução, a adaptação, a teimosia de fazer acontecer foi nossa. O projeto quase foi cancelado várias vezes. Faltou dinheiro. A igreja teve que fazer a tal da Semana do Monumento para arrecadar fundos. O povo doou dinheiro. O povo. Não foi o governo, não foi um barão rico pagando tudo sozinho. Foi vaquinha. Foi o dinheiro do povo brasileiro que comprou o cimento e pagou o salário do operário. Então, financeiramente, ele é nosso. Tecnicamente, ele é nosso. Materialmente, ele é nosso.
Espiritualmente, ele é nosso. O que sobrou para a França? O design, a silhueta. Não estou tirando o mérito do Landowski. A estátua é linda, a expressão do rosto é perfeita, mas um desenho não fica em pé sozinho. Uma obra monumental exige um esquecimento proporcional à sua grandiosidade. Quanto maior o monumento, menor fica a pessoa que o construiu. Olha para as pirâmides do Egito. Você pensa nos faraós, não nos milhares que arrastaram pedra. Olha para a muralha da China. Você pensa no imperador, não nos corpos que estão enterrados na fundação. O Cristo é a metáfora perfeita do nosso mercado de trabalho, da nossa sociedade. A gente exalta o resultado final. A gente tira foto, a gente posta no Instagram, mas a gente vira a cara para o processo. A gente ignora o andaime. Quando você olha para o Cristo lá de baixo, ele parece leve, né? Parece que ele está flutuando, braços abertos, abraçando a cidade. Mas se você subir lá e chegar bem perto, se você encostar a mão no pé dele, você vai sentir a aspereza da pedra. Você vai ver que não é uma peça única, é um mosaico, é cheio de emendas. É imperfeito de perto para ser perfeito de longe. Essa é a realidade de quem constrói. O trabalho é sujo, o trabalho é duro, o trabalho é cheio de emendas. A narrativa de que a França construiu é uma meia-verdade confortável porque ela tira a responsabilidade de reconhecer o nosso próprio povo. É chique dizer que é francês, dá um ar de sofisticação. Dizer que foi construído pelo Zé, pelo Antônio e pela Maria parece comum demais. Mas é no comum que mora o milagre. O milagre do Cristo não é ele ser santo, é ele estar em pé. É ele ter sido erguido numa época sem tecnologia, num lugar impossível, por um país que o mundo olhava e dizia, eles não conseguem. Eles diziam que o concreto não ia aguentar, diziam que o vento ia derrubar, diziam que o dinheiro ia acabar, diziam que o brasileiro não tinha competência. O Brasil fez o símbolo existir, a França pensou o símbolo. Há um abismo de diferença entre pensar e fazer. Quem tem uma ideia, tem uma ideia. Quem executa uma ideia, tem um legado. E eu fico imaginando como foi o dia da inauguração, 12 de outubro de 1931. A festa, os políticos, o cardeal Leme, o próprio Getúlio Vargas estava lá. As autoridades, os flashes, os discursos bonitos. Onde estavam os pedreiros? Onde estavam as pasteleiras? Será que eles foram convidados para ficar na primeira fila? Ou será que eles estavam lá embaixo, na cidade, olhando para cima, apontando e dizendo para os filhos, eu coloquei aquela pedra ali? Provavelmente eles já tinham sido dispensados, a obra acabou, a mão de obra não serve mais. O monumento fica, o construtor desaparece. É cruel, mas é assim que a história é escrita. Só que hoje, a gente tem a chance de reescrever essa nota de rodapé. A gente tem a chance de olhar para aquela estátua e ver mais do que um símbolo religioso ou turístico. Eu quero que da próxima vez que você olhar para o Cristo, você não veja só a imagem sagrada. Eu quero que você veja o andaime invisível que ainda está lá. Quero que você sinta o cheiro de suor misturado com cimento. Quero que você sinta o medo de cair lá de cima. Quero que você veja as mãos calejadas que lixaram aquela pedra-sabão para ela ficar lisinha. O corpo humano foi a ferramenta principal. Não havia guindaste que substituísse a coragem de um homem subindo aquela encosta. O cansaço era a rotina. O medo era o companheiro de marmita. A fé daqueles homens não era uma fé abstrata, teológica, bonita de se falar na missa de domingo. A fé deles era a necessidade de continuar subindo para levar o pão para casa. O Cristo não nasceu da oração de um bispo, ele nasceu da necessidade de um operário. E essa é a maior ironia de todas. O monumento mais famoso do Brasil, o símbolo da nossa fé, foi erguido pela força de trabalho mais explorada e menos reconhecida do nosso país. Então, quem paga o preço real de um símbolo? Quem lucra com a narrativa? A França ganhou o crédito artístico, o turismo ganha os milhões, o Rio ganha o cartão postal. O Brasil entregou vidas, entregou tempo, entregou esforço e entregou silêncio. É um presente que exige sacrifício.
Todo presente monumental cobra algo de quem recebe. O Cristo cobrou o anonimato de seus construtores. Mas a verdade é teimosa, ela resiste, assim como o concreto armado do Heitor. Ela pode ficar escondida por baixo de camadas de marketing e diplomacia, mas ela está lá, na estrutura. A autoria real é coletiva, é caótica, é incômoda. Dizer o Brasil construiu o Cristo não é ufanismo barato, não é nacionalismo bobo, é justiça histórica. É reconhecer que a nossa capacidade de realização é gigante, mesmo quando as condições são péssimas. O brasileiro é o mestre de fazer o impossível com pouco recurso. O Cristo é a maior prova disso. É a gambiarra mais divina e bem feita da história da humanidade. E quando eu digo gambiarra, eu digo com orgulho. A capacidade de adaptar, de resolver. A França enviou um quebra-cabeça. O Brasil montou, colou, reforçou e ergueu. Um presente desmontado não é uma obra concluída. Se eu te der um monte de tijolo e cimento, eu não te dei uma casa, eu te dei trabalho. A França nos deu trabalho e nós transformamos esse trabalho em arte. Então vamos combinar uma coisa aqui? Daqui para frente, quando você ouvir alguém, seja um gringo ou um brasileiro desavisado, dizendo «Ah, le cri rédempteur, c'est français», você vai interromper. Com educação, claro, mas com firmeza. Você vai dizer não. O desenho é francês, o Cristo é brasileiro.